Imagine um homem que tinha tudo, dinheiro suficiente para comprar não apenas carros de luxo, mansões e iates, mas também para moldar o mundo ao seu redor segundo as próprias vontades. Um homem cujo nome estampava capas de revistas, cujo rosto era visto nos eventos mais exclusivos, cercado por políticos, artistas e outras figuras poderosas. Para muitos, ele representava o ápice do sucesso, o retrato vivo do que significava ser um bilionário em pleno século XXI. Mas por trás das paredes douradas de sua vida, havia segredos tão profundos que, quando revelados, fariam até mesmo os mais céticos duvidarem do que estavam ouvindo. E tudo começou com uma proibição simples, quase banal. A ordem de que a faxineira, a mulher humilde que trabalhava em sua casa, jamais poderia tocar em suas filhas. No início, ninguém deu importância. Afinal, não seria de se estranhar que um homem paranoico com sua imagem e seu legado quisesse impor regras rígidas dentro de casa. Ele controlava cada detalhe, desde a forma como os empregados se dirigiam a ele, até o modo como seus pratos eram servidos na mesa. Nada fugia ao seu olhar atento e exigente. Seus funcionários o descreviam como um homem frio, mas justo, rígido, mas previsível. Porém, havia algo de estranho naquela ordem específica, algo que despertava um desconforto silencioso entre os que a ouviam. Por que impedir a faxineira de ter contato físico com as meninas? Não era apenas uma questão de distância social, de separação entre patrão e empregado. Era mais do que isso. Era como se ele temesse algo que ninguém compreendia. E assim, dentro da mansão luxuosa que parecia saída de um conto de fadas, começou a se desenrolar uma história que o mundo jamais esqueceria. As filhas do bilionário, criadas em meio ao luxo, cercadas por professores particulares, brinquedos importados e viagens internacionais, cresceram observando a estranha distância entre elas e aquela mulher que, apesar de presente todos os dias, parecia viver em um universo à parte. A faxineira, com sua postura humilde e mãos calejadas pelo trabalho duro, cumpria cada tarefa com dedicação. Limpava os vidros que refletiam o pôr do sol, polia os móveis que carregavam histórias de gerações e, em silêncio, observava aquelas meninas crescendo diante de seus olhos. Mas nunca, jamais, podia tocá-las. E se engana quem pensa que isso não gerava dúvidas. As próprias meninas, ainda pequenas, perguntavam por que aquela mulher que lhes sorria discretamente nunca as abraçava, nunca ajeitava seus cabelos, nunca lhes oferecia uma mão quando tropeçavam nos corredores. As respostas vinham secas, carregadas de autoridade. Porque eu não quero, e o que eu digo dentro desta casa é lei. A voz do bilionário ecoava pelos corredores com uma força que não permitia questionamentos. No íntimo, algo não fazia sentido. Aquelas palavras não eram apenas fruto de arrogância. Havia medo, um medo escondido nos olhos daquele homem que parecia enxergar na presença daquela faxineira uma ameaça invisível. Um medo que se revelaria, anos depois, de uma forma tão devastadora que não apenas a família, mas o mundo inteiro seria atingido pela verdade. É assim que começa a nossa história. Um homem no auge do poder, uma ordem aparentemente banal e uma verdade enterrada no passado, pronta para explodir quando ninguém mais esperava. Ao longo deste relato, você vai descobrir os segredos mais obscuros de um dos homens mais ricos de seu tempo. Vai entender por que aquela proibição tão estranha escondia uma dor que jamais havia sido contada. E, acima de tudo, vai perceber que, por trás de fortunas incalculáveis, ainda existem segredos humanos capazes de destruir reputações, redefinir famílias e marcar para sempre a memória coletiva. Agora, antes de avançarmos, quero que você se faça uma pergunta. Se tivesse bilhões em sua conta bancária, mas também um segredo capaz de ruir tudo o que construiu, o que você faria?
esconderia a verdade a qualquer custo, como ele fez? Ou teria coragem de encará-la, mesmo que isso significasse perder tudo? Enquanto você reflete, lembre-se, histórias como esta não são apenas relatos distantes. Elas são lembretes de que o poder pode esconder feridas invisíveis e que mais cedo ou mais tarde a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Por isso eu preciso que você acompanhe cada detalhe desta narrativa até o final, porque só assim você vai compreender como uma simples proibição se transformou em um dos maiores escândalos que o mundo já presenciou. E se você gosta de histórias que revelam os bastidores sombrios da vida dos mais poderosos, histórias que o tempo quase apagou, mas que precisam ser lembradas, já aproveita este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Assim você garante que nada fica esquecido e ajuda essa história a alcançar ainda mais pessoas. A mansão do bilionário era um palácio moderno, erguido sobre colunas de mármore importado e decorado com obras de arte avaliadas em milhões de dólares. Cada corredor refletia o brilho do poder e da riqueza, como se as paredes carregassem a própria vaidade de seu dono. Ali, tudo parecia perfeito. Jardins impecavelmente cuidados, piscinas aquecidas, carros raros estacionados na garagem, como troféus de uma vida que poucos ousariam sonhar. Mas dentro daquele paraíso de concreto e vidro, escondia-se uma rotina marcada pelo controle e pelo silêncio. O bilionário acreditava que sua fortuna lhe dava não apenas conforto, mas também o direito de moldar cada aspecto da vida ao seu redor. Para ele, até mesmo o ar que circulava pelos corredores deveria obedecer às suas regras. As filhas viviam como princesas em um castelo dourado, rodeadas por professores particulares que ensinavam desde línguas estrangeiras até etiqueta para jantares de gala. Os brinquedos não eram simples bonecas, mas peças de colecionador, miniaturas exclusivas, presentes vindos de diferentes partes do mundo. As roupas eram escolhidas a dedo, vindas das melhores grifes, e cada detalhe parecia pensado para refletir não apenas status, mas também o legado que ele queria construir. E entre todos os empregados que faziam aquela engrenagem funcionar, havia uma figura discreta, quase invisível, a faxineira. Uma mulher de origem humilde, com a vida marcada por dificuldades e perdas, que via no trabalho não apenas um emprego, mas a única chance de sustentar a própria família. Seu corpo carregava as marcas de anos de esforço físico, mas seus olhos guardavam uma doçura que contrastava com a dureza da vida. Ela entrava e saía dos cômodos sem chamar atenção, limpando, organizando, restaurando a ordem do lar, como se fosse uma sombra que sempre esteve ali. E ainda assim, mesmo sendo invisível, ela carregava um peso maior do que qualquer outro funcionário, pois sobre ela recaía uma regra não escrita, mas repetidas inúmeras vezes: não tocar nas filhas, não segurar suas mãos, não ajeitar seus vestidos, não afastar uma mecha de cabelo do rosto. Nada. A distância era absoluta. Os outros empregados viam aquilo com desconforto. Muitos pensavam se tratar de mera arrogância, uma forma de reforçar a diferença entre patrão e empregado. Mas havia algo estranho na forma como o bilionário repetia a ordem. Não era apenas autoridade, era medo. E nos olhos da faxineira havia uma sombra de dor silenciosa toda vez que era lembrada dessa proibição. Como se aquele mandamento escondesse uma ferida antiga, algo que ela sabia, mas não podia dizer. As meninas, inocentes, não entendiam. Olhavam para ela com carinho e curiosidade, faziam perguntas e, em alguns momentos, até estendiam as mãos em busca de contato, mas sempre eram interrompidas. Não, o bilionário dizia, com um tom que não deixava espaço para discussão. As crianças se retraíam, confusas,
e a faxineira desviava os olhos, como se carregar aquele silêncio fosse parte de sua missão. Com o passar dos anos, esse detalhe começou a se tornar uma barreira, invisível dentro da casa. As meninas cresceram sentindo a presença daquela mulher como uma figura constante, mas intocável. Ela era parte da paisagem, alguém que fazia parte da rotina, mas que, ao mesmo tempo, parecia proibida de cruzar a linha entre servidão e humanidade. Era como se a vida delas tivesse sido cuidadosamente coreografada para excluir qualquer gesto de afeto vindo daquela mulher. Mas havia momentos em que o instinto humano quebrava as regras. Uma vez, quando a mais nova tropeçou, correndo pelos corredores e caiu. A faxineira deu um passo à frente, como se fosse ajudá-la a levantar. No entanto, parou antes de estender a mão. O olhar duro do bilionário, que estava observando de longe, a congelou. Ele não precisou dizer nada. A mensagem já estava clara: não ouse. A criança, com o joelho ralado, olhou para a mulher como quem implora por cuidado, mas recebeu apenas um sorriso tímido e distante. Ela mesma se levantou e o silêncio tomou conta do ambiente. Esses pequenos momentos se repetiam, criando um clima de tensão velada. As filhas, cada vez mais, começavam a perceber que aquela ordem não era normal. Por que impedir alguém de demonstrar carinho? Por que alguém que passava tanto tempo ao lado delas deveria fingir que não existia? Era como se a vida delas fosse um teatro em que todos tinham papéis bem definidos. E a faxineira havia sido condenada a viver nas sombras, sem jamais ultrapassar a linha traçada pelo patrão. Aos poucos, boatos começaram a circular entre os empregados. Alguns diziam que o bilionário não queria que a faxineira tivesse qualquer influência sobre as meninas. Outros insinuavam que havia algo no passado dela que o homem queria apagar, mas ninguém ousava questioná-lo diretamente. Sua palavra era lei, e todos sabiam que ir contra ele poderia significar a perda imediata do emprego, ou até pior. Enquanto isso, o mundo lá fora continuava a admirar aquele homem como símbolo de sucesso. Nas revistas, ele aparecia sorridente ao lado das filhas, posando para câmeras como o pai perfeito, o exemplo de disciplina e prosperidade. Ninguém imaginava que, dentro das paredes da mansão, havia uma mulher vivendo sob o peso de uma regra inexplicável e duas crianças crescendo sob a sombra de um segredo que mais cedo ou mais tarde viria à tona. E é aqui que a história começa a ganhar corpo. Porque, em meio a tanto silêncio e disciplina, as pequenas rachaduras começaram a aparecer. As filhas cresceram, suas perguntas se tornaram mais afiadas, e a presença da faxineira deixou de ser apenas um detalhe. Tornou-se um enigma que, quando finalmente desvendado, revelaria uma verdade capaz de abalar não apenas aquela família, mas também a imagem que o mundo inteiro tinha daquele bilionário. Mas essa revelação não viria sem dor, pois a cada gesto contido, a cada abraço impedido, a cada lágrima engolida, o peso da verdade se acumulava, até o dia em que não poderia mais ser escondido. E é exatamente nesse ponto que eu preciso que você continue comigo. Porque o que parecia apenas uma excentricidade de um homem rico estava prestes a se transformar em um dos maiores escândalos de sua vida. Uma história que não deixará ninguém indiferente. O tempo passou, e aquelas meninas que um dia se perguntavam inocentemente por que não recebiam um abraço da mulher que limpava seus quartos começaram a crescer. A infância dourada, cercada por brinquedos caros e viagens exóticas, deu lugar a uma adolescência marcada por questionamentos e inquietações. Era impossível ignorar para sempre o vazio que se formava entre elas e a figura silenciosa que as acompanhava todos os dias. Agora, já com pensamentos mais maduros, as filhas começaram a notar o que antes passava despercebido. Os olhares furtivos da faxineira, a forma como ela segurava as lágrimas quando precisava se afastar,
os momentos em que parecia querer falar algo, mas recuava no último instante. Não era apenas obediência cega a uma regra do patrão. Era dor, uma dor profunda, contida, que parecia implorar por ser revelada. As irmãs conversavam entre si, trocavam impressões, levantavam hipóteses, porque o pai tinha tanto medo de que aquela mulher se aproximasse delas. Que perigo poderia existir em um simples toque? O que poderia ser tão grave a ponto de transformar um gesto de afeto em um tabu dentro da casa? As respostas nunca vinham. Sempre que ousavam questionar, a reação era a mesma. O bilionário se fechava em um silêncio carregado de autoridade e mudava de assunto com a frieza de quem não estava disposto a abrir espaço para debate. Cuidem dos estudos, dizia. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas quanto mais ele tentava calar as perguntas, mais elas cresciam dentro das filhas, como sementes plantadas em solo fértil, esperando o momento certo para germinar. A tensão começou a se espalhar entre os corredores. Os outros empregados percebiam que o clima estava mudando. Aquelas meninas, antes dóceis e obedientes, agora se tornavam curiosas e determinadas. Já não aceitavam respostas vagas. Já não se contentavam em fingir que não havia nada errado. Começaram a observar mais atentamente, a ouvir conversas sussurradas, a juntar as peças de um quebra-cabeça que o pai insistia em esconder. E como em toda história marcada por segredos, pequenos incidentes começaram a escapar do controle. Uma noite, quando voltavam de uma festa de gala, uma das filhas, cansada e sonolenta, quase desmaiou nos degraus da mansão. Foi a faxineira quem instintivamente correu para ampará-la. Por um breve instante, seus braços a envolveram, e naquele toque rápido e proibido, algo inexplicável aconteceu. A menina, ainda tonta, olhou nos olhos da mulher e sentiu uma familiaridade estranha, como se aquele contato tivesse despertado uma memória adormecida. Mas o momento foi interrompido bruscamente. O bilionário apareceu e, ao ver a cena, seu rosto se transformou em uma máscara de fúria. O grito ecoou pela casa. Eu já não disse que você não pode tocar nela? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. A faxineira recuou, tremendo, enquanto as filhas observavam, perplexas, sem entender a violência daquela reação. Naquele instante, a ordem deixou de ser apenas uma excentricidade e passou a se revelar como algo muito mais sombrio. A partir desse episódio, nada mais foi o mesmo. As filhas começaram a vigiar o pai, a perceber os detalhes que antes passavam despercebidos. Seus olhares, suas pausas, a maneira como evitava qualquer menção ao passado. Descobriram que, apesar de ser um homem público, havia um vazio em sua história pessoal, um período de sua vida que ele nunca mencionava. Um silêncio cuidadosamente construído, mas que agora começava a ruir diante da curiosidade cada vez mais intensa delas. E a faxineira, por sua vez, já não conseguia esconder completamente as emoções. Seus olhos denunciavam segredos. Suas mãos tremiam quando passava perto das meninas. Era como se cada gesto contido fosse uma batalha interna, como se cada dia em que obedecia àquela ordem fosse um fardo quase insuportável. O coração queria falar, mas a boca permanecia fechada, presa pelas correntes invisíveis do medo. Foi nesse ambiente sufocante que as filhas tomaram uma decisão. Se o pai não lhes daria respostas, elas mesmas iriam atrás delas. Não podiam mais viver com a sensação de que havia algo errado. Precisavam entender por que aquela mulher, que parecia amá-las em silêncio, era tratada como uma ameaça. E no fundo, havia uma intuição que as unia. A certeza de que a verdade que estava sendo escondida não era pequena. Era algo capaz de mudar suas vidas para sempre. O clima dentro da mansão se tornou insustentável. O bilionário, acostumado a ter controle absoluto, começou a perceber que já não dominava completamente a situação.
Seus olhares de advertência já não silenciavam as filhas como antes. Seus gritos já não eram suficientes para conter a desconfiança que crescia. Aquele homem, que dominava corporações inteiras e negociava bilhões em contratos, estava prestes a perder o controle dentro da própria casa. E, no entanto, mesmo diante desse caos, ele persistia na mesma ordem. Ela não pode tocá-las. Como se repetir a regra fosse suficiente para evitar que a verdade escapasse por entre suas mãos. Mas havia algo que ele não sabia. A verdade já estava a caminho. Porque quando os segredos são grandes demais, eles encontram maneiras de vir à tona, mesmo contra a vontade de quem os esconde. E naquele lar dourado, o passado já começava a bater à porta, pronto para explodir de uma vez por todas. As filhas não conseguiam mais dormir em paz. As perguntas ecoavam dentro de suas mentes como um enigma impossível de silenciar. A cada dia, a presença da faxineira se tornava mais significativa, mais inquietante. Ela não era apenas uma funcionária da casa. Havia algo nela que parecia estar ligado diretamente ao destino delas. Um fio invisível unia aquelas vidas, e a proibição do pai não fazia sentido se não houvesse algo muito maior por trás. Foi então que começaram a buscar respostas em silêncio. Reviravam os cantos da mansão, exploravam cômodos que antes lhes eram proibidos, observavam conversas que não deveriam ouvir. Até que um dia, vasculhando um armário antigo no escritório do pai, encontraram uma caixa de documentos empoeirada. Dentro havia contratos, recibos e correspondências antigas. Nada de anormal, até que uma carta chamou atenção. O envelope estava amarelado pelo tempo, e o destinatário era o próprio bilionário. Mas o que mais intrigava era a assinatura, o nome da faxineira. A carta era breve, mas intensa. As palavras falavam de dor, de arrependimento, de uma decisão difícil que havia sido tomada no passado. Não havia detalhes claros, mas uma frase se destacou. Eu só espero que um dia elas saibam a verdade, porque nada é mais cruel do que viver sem poder abraçar aquilo que é parte de você. As filhas se entreolharam confusas. O que aquilo significava? O que a faxineira queria dizer com parte de você? Estaria falando delas? E se sim, por que o pai teria escondido aquela carta todo esse tempo? Com o coração acelerado, decidiram confrontar a mulher. Mas, quando finalmente se aproximaram, em um momento em que o pai não estava por perto, a reação dela foi devastadora. Ao ver a carta nas mãos das meninas, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam sufocar em sua garganta. Vocês não deviam ter encontrado isso, disse com a voz trêmula. Ainda não é hora. Mas como explicar a duas jovens curiosas que havia uma verdade sendo sufocada há anos? A partir desse dia, nada mais foi igual. As meninas começaram a observar os detalhes que antes ignoravam. O jeito como a faxineira olhava para elas, como seus olhos se enchiam de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Os gestos contidos, como se quisesse estender os braços, mas recuasse sempre no último instante. E, acima de tudo, a forma como ela parecia saber de coisas que ninguém nunca lhe contara. O bilionário, percebendo a mudança no ar, tornou-se ainda mais rígido. Agora, além da ordem de não tocar nas filhas, começou a impor silêncio absoluto sobre qualquer menção ao passado. Se ouvisse a palavra antes, se alguém ousasse mencionar os primeiros anos de vida das meninas, sua fúria era imediata. Ele apagava as memórias como quem apaga uma chama, sufocando qualquer lembrança que pudesse escapar. Mas não havia como deter o inevitável. Em uma tarde chuvosa, enquanto procuravam antigos álbuns de família, as filhas fizeram outra descoberta. Entre fotos de viagens, festas e eventos públicos, havia um espaço em branco. Um vazio onde claramente faltavam páginas arrancadas. A ausência era tão evidente que parecia um grito silencioso.
Que fotos haviam sido removidas? O que o pai não queria que elas vissem? A resposta viria de forma inesperada. Uma das empregadas mais antigas da casa, já cansada de viver sob o peso dos segredos, deixou escapar algumas palavras. Vocês têm o direito de saber, mas não de mim. Perguntem a ela. É ela quem guarda a verdade. E apontou discretamente para a faxineira. A cada pista, o quebra-cabeça se tornava mais perturbador. As filhas já não conseguiam olhar para o pai da mesma maneira. A imagem do homem forte, controlador e inabalável começava a ruir diante da possibilidade de que estivesse escondendo algo monstruoso. Não era apenas uma questão de orgulho ou hierarquia social. Havia dor, arrependimento e medo no fundo daquela proibição. E a faxineira, pressionada pelo olhar curioso das meninas, começou a mudar. Já não conseguia sustentar o silêncio da mesma forma. As lágrimas vinham com mais frequência, os suspiros se tornavam mais pesados, e a cada dia que passava, parecia estar prestes a revelar tudo. Até que, em um momento de fragilidade, ela deixou escapar uma frase que ecoou como um trovão. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis ficar longe de vocês. As filhas ficaram paralisadas. O que ela queria dizer com isso? Ficar longe delas? Aquela mulher estava de alguma forma ligada a elas de uma forma que ninguém havia contado. A carta, os olhares, os silêncios, tudo fazia sentido. Mas ainda faltava a peça central do enigma. O suspense atingia um ponto insuportável. O bilionário lutava para manter o controle, mas sua rigidez apenas aumentava a desconfiança. As filhas, por sua vez, estavam determinadas a chegar ao fundo da verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a ira do pai. E a faxineira, com o coração em pedaços, já não sabia por quanto tempo conseguiria carregar sozinha o peso de um segredo que ameaçava explodir a qualquer momento. Era inevitável. A verdade estava se aproximando, e quando finalmente viesse à tona, não seria apenas uma revelação íntima de família. Seria algo tão impactante, tão devastador, que o mundo inteiro olharia para aquele homem poderoso com outros olhos. O império que ele havia construído começaria a desmoronar, não por causa de negócios ou falências, mas por causa de um segredo guardado dentro das paredes de sua própria casa. E é nesse ponto que a nossa história se torna ainda mais perigosa, porque quando a verdade começa a se mover, não há como pará-la. E às vezes, o que ela traz à tona não apenas surpreende, choca, destrói, transforma para sempre. A tensão dentro da mansão havia chegado ao limite. O bilionário, antes um homem inabalável, agora parecia cada vez mais nervoso, como se pressentisse que a muralha de silêncio que construiu durante tantos anos estivesse prestes a ruir. As filhas, já adolescentes maduras, não aceitavam mais respostas evasivas. O silêncio não as calava. Pelo contrário, apenas inflamava a curiosidade. E a faxineira, cada vez mais frágil, parecia carregada por um fardo pesado demais para sustentar sozinha. A noite em que tudo mudou começou de forma banal. Um jantar formal, convidados importantes, taças de cristal tilintando, risadas que ecoavam pelos corredores, luxuosos. O bilionário, como sempre, encenava a imagem do anfitrião perfeito, rodeado de pessoas que o bajulavam, de jornalistas que o descreviam como o retrato vivo do poder. Mas no meio da encenação, um detalhe chamou a atenção. Uma das filhas, incomodada com aquele teatro, fez uma pergunta diante de todos. Pai, por que a senhora Marta nunca pôde nos abraçar? O silêncio que se seguiu foi brutal. O salão inteiro pareceu congelar. Os olhares se voltaram para o homem que, por um instante, perdeu a compostura. O bilionário ficou pálido, suas mãos tremeram sobre a taça e sua voz saiu carregada de fúria contida. Já conversamos sobre isso. Esse assunto não deve ser discutido, mas era tarde demais. A pergunta havia rompido a barreira invisível que sustentava anos de silêncio. Os convidados trocaram olhares, confusos,
e as filhas, envergonhadas, se calaram, mas apenas por alguns minutos. Quando o jantar terminou e os corredores ficaram vazios, elas foram direto à fonte. Encontraram a faxineira na cozinha, limpando silenciosamente como sempre fazia. Mas dessa vez não havia como esperar. As meninas a confrontaram com firmeza, lágrimas nos olhos, exigindo uma resposta. Quem é você para nós? Por que o pai nos proíbe de tocar em você? A mulher tentou resistir, mas sua voz falhou. O peso de anos de silêncio finalmente quebrou sua resistência. Suas mãos tremiam, seus olhos se enchiam de lágrimas. Até que, finalmente, as palavras saíram, como um desabafo que queimava dentro dela. Havia tempo demais, porque eu sou mãe de vocês. O mundo pareceu parar naquele instante. As filhas ficaram estáticas, incapazes de processar o que haviam acabado de ouvir. A mulher que passou toda a vida ao lado delas, limpando seus quartos, organizando seus brinquedos, acompanhando seu crescimento em silêncio, era sua verdadeira mãe. As lágrimas escorreram de seus olhos. O coração disparou. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. E naquele silêncio sufocante, a faxineira continuou. Agora, sem conseguir conter a dor. Ela contou que, anos atrás, havia se apaixonado pelo bilionário quando ainda não era o homem poderoso que se tornaria. Tiveram um romance secreto, escondido do mundo, porque a diferença de classe social era um abismo impossível de cruzar. Mas quando ela engravidou, tudo mudou. O homem que prometera amor e futuro se transformou em alguém dominado pelo medo da opinião pública. Como poderia admitir que suas herdeiras, as futuras princesas de seu império, eram filhas de uma simples empregada? Para proteger sua imagem, ele tomou uma decisão cruel. Reconheceu oficialmente as meninas, mas arrancou delas o direito de ter contato com a mãe verdadeira. Contratou-a como faxineira dentro da própria casa, impondo a regra absurda. Ela poderia vê-las, mas jamais tocá-las. Era sua forma de silenciar o passado, sem afastar totalmente a mulher que conhecia os segredos mais íntimos de sua vida. As filhas ouviram em choque. Cada lembrança da infância agora fazia sentido. Os olhares da faxineira, os gestos interrompidos, as lágrimas contidas, tudo tinha uma explicação. Ela não era apenas uma funcionária invisível. Era a mãe que lhes fora negada por orgulho, por medo, por ganância. O bilionário, ao perceber o confronto, entrou na cozinha e encontrou a cena. Seu rosto se transformou em uma mistura de fúria e desespero. Tentou calar a mulher, gritou, ameaçou, mas já não havia volta. A verdade havia sido dita. E não apenas para as filhas, porque naquela mansão cheia de empregados, segredos não duram muito tempo. Em poucas horas, a revelação já corria como fogo. Em poucos dias, o mundo inteiro saberia. As notícias se espalharam como um vendaval. As manchetes estampavam a hipocrisia do homem que construíra um império baseado na imagem de perfeição familiar, mas que havia condenado a mãe de suas próprias filhas a viver como uma sombra dentro da própria casa. A opinião pública reagiu com indignação. Alguns viam nele um monstro, incapaz de amor verdadeiro. Outros o chamavam de covarde, escravo de sua própria vaidade. Mas, acima de tudo, o que mais chocava era o sofrimento das filhas. Cresceram acreditando em uma mentira, privadas de algo tão simples quanto o abraço de uma mãe. E quando finalmente descobriram a verdade, sentiram não apenas a dor da revelação, mas também o peso de anos de distância forçada. A vida do bilionário começou a desmoronar. Investidores se afastaram, parceiros de negócios romperam contratos, sua imagem pública foi dilacerada. Nenhum dinheiro do mundo era capaz de comprar de volta a confiança perdida. A cada entrevista, a cada reportagem, sua figura era associada não ao sucesso, mas à crueldade de suas escolhas. E no centro de tudo estavam aquelas 3 mulheres, 2 filhas que agora sabiam quem realmente eram, e uma mãe que finalmente pôde dizer a verdade.
ainda que tardiamente. A história chocou o mundo porque revelou algo que todos já sabiam, mas poucos tinham coragem de admitir. Por trás de fortunas incalculáveis, ainda existem segredos humanos, erros irreparáveis e dores que nem mesmo bilhões podem apagar. O segredo havia finalmente saído das paredes da mansão e se espalhado como um incêndio impossível de conter. O que começou com um sussurro entre empregados rapidamente se transformou em manchetes internacionais. O império da mentira, o bilionário que negou a própria família, as filhas proibidas de abraçar a mãe. Jornais, revistas, telejornais e portais de notícias abriram espaço para a revelação que parecia saída de um romance trágico, mas que era, na verdade, a vida real de um dos homens mais poderosos do planeta. As primeiras reações foram de choque absoluto. Como alguém com tanto dinheiro, com tanto poder, podia ser capaz de tamanha crueldade? Como um pai podia condenar as próprias filhas a crescerem sem o carinho de uma mãe viva, presente e disposta a amar? As redes sociais explodiram em debates acalorados. Alguns defendiam que o bilionário havia agido movido pelo medo da rejeição social, tentando proteger sua imagem pública em um mundo cruel com as aparências. Mas a maioria via nele apenas a personificação da arrogância e da frieza, alguém que havia colocado sua reputação acima da felicidade das próprias filhas. As filhas, agora jovens mulheres, foram arrastadas para o centro da tempestade. Paparazzi cercavam a mansão, jornalistas as seguiam, microfones e câmeras eram enfiados em seus rostos em busca de declarações. Pela primeira vez em suas vidas, perceberam que não eram apenas herdeiras de um império, mas também vítimas de uma história que comovia o mundo. As pessoas choravam ao ouvir seus relatos, se emocionavam com cada palavra da faxineira que agora tinha um nome e uma voz. E ela, a mulher que por anos vivera como uma sombra, foi transformada em símbolo. Símbolo de resistência, de amor sufocado, de injustiça social. Programas de televisão queriam sua presença, revistas queriam sua história. O que antes era silêncio se transformou em grito. E o mundo ouviu. Enquanto isso, o bilionário se fechava em sua própria fortaleza de orgulho quebrado. Tentou controlar a narrativa, contratou advogados, assessores de imprensa, especialistas em crises de imagem. Mas era inútil. O dano já estava feito. Cada entrevista que tentava suavizar os fatos apenas reforçava a ideia de que ele era incapaz de assumir a verdade. Cada aparição pública era acompanhada por vaias, protestos, cartazes que exigiam justiça. A fortuna não o protegia mais. Pelo contrário, era vista como o combustível da mentira, como a barreira que ele usou para esconder a humanidade de sua própria família. Empresas começaram a se afastar, parceiros rompendo contratos, investidores vendendo ações. O império financeiro que ele construíra com tanto cuidado começou a ruir não por erros de mercado, mas pela revelação de um segredo íntimo que corroía sua reputação. E enquanto o mundo assistia ao colapso de sua imagem, algo ainda mais profundo acontecia dentro da família. As filhas, agora, conscientes da verdade, não conseguiam olhar para o pai da mesma forma. O homem que elas haviam admirado, temido e obedecido por toda a vida, agora era visto como alguém que lhes roubou uma parte essencial da existência. Cada aniversário sem o abraço da mãe, cada noite em que choraram sem entender a ausência de carinho, cada momento em que sentiram que algo estava errado, tudo havia sido fruto de uma escolha deliberada dele. O ressentimento crescia. Mas, junto dele, surgia também um laço novo. O vínculo com a mãe que finalmente podia ser chamada pelo nome certo. A faxineira deixou de ser invisível. Passou a ser presença, passou a ser amor, passou a ser verdade. As filhas, ainda em choque, buscavam nela as respostas, o carinho e a humanidade que lhes foram negados por anos.
A cada entrevista, a cada relato, o mundo se emocionava. Pessoas em diferentes países se viam refletidas naquela história, porque no fundo não se tratava apenas de um bilionário, de uma mansão ou de cifras astronômicas. Tratava-se de algo universal, o direito de uma mãe abraçar seus filhos, o direito de filhas conhecerem sua verdadeira origem. Era a lembrança de que o dinheiro pode comprar tudo, menos os laços invisíveis que unem corações. Documentários começaram a ser produzidos. Livros foram escritos. A história se tornou estudo em universidades, debates em programas de rádio, pauta em colunas de opinião. Era como se o mundo tivesse parado para olhar para aquele homem que até pouco tempo era símbolo de poder e agora era símbolo de decadência moral. Mas talvez o mais impactante tenha sido a reflexão coletiva que a história provocou. Pessoas começaram a questionar suas próprias vidas, suas próprias escolhas. Quantas verdades eram escondidas em nome da aparência? Quantos segredos eram enterrados para preservar reputações? E, acima de tudo, quantas pessoas sofriam em silêncio porque alguém poderoso decidia que sua dor não importava? A revelação mudou não apenas uma família, mas também a forma como muitos viam o poder. O bilionário, mesmo cercado de dinheiro, não conseguiu impedir que a verdade viesse à tona. E, no fim, foi derrotado não por rivais nos negócios, mas pelo próprio coração humano que tentou sufocar. Enquanto sua imagem despencava, as filhas finalmente puderam viver a verdade. Não havia como recuperar o tempo perdido, mas havia como reconstruir, passo a passo, a relação com a mãe. Abraços que antes eram proibidos agora eram abundantes. Lágrimas de dor deram lugar a lágrimas de alívio. E o mundo, testemunhando cada cena, se emocionava junto. No fundo, essa história revelou algo que precisa ser lembrado. Segredos podem sustentar castelos por um tempo, mas sempre viram rachaduras. E quando essas rachaduras se abrem, nenhum império, por maior que seja, consegue permanecer de pé. Por isso, se você chegou até aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Até onde você iria para proteger sua imagem? Até onde esconderia a verdade? E, principalmente, o que você faria se descobrisse que a pessoa que você sempre acreditou ser apenas uma presença distante era, na verdade, parte essencial da sua vida? O tempo passou, mas a marca daquela revelação jamais seria apagada. O bilionário, antes dono de um império admirado e invejado, se tornou um homem solitário, cercado apenas pelos ecos das escolhas que fez. Seus olhos, outrora cheios de orgulho, agora refletiam a sombra do arrependimento, porque não havia cifra, contrato ou patrimônio capaz de devolver o que ele roubou das filhas, o direito de crescerem nos braços da mãe. A mansão, que antes parecia um castelo de vitórias, se tornou prisão de lembranças. Cada quarto lembrava o silêncio imposto, cada corredor carregava a memória das lágrimas escondidas. A figura altiva do bilionário havia se quebrado e o mundo já não o via mais como símbolo de sucesso, mas como prova viva de que o poder pode ser corroído por dentro quando se tenta sufocar a verdade. E as filhas? Essas finalmente encontraram no colo da mãe aquilo que sempre buscaram sem saber. Abraços demorados, olhares cheios de reconhecimento, palavras que não precisavam ser ditas para fazer sentido. A vida delas jamais seria a mesma, porque os anos de distância não poderiam ser apagados. Mas, ainda assim, havia uma chance de reconstrução. E nessa reconstrução havia esperança. O mundo acompanhava cada passo, não mais por curiosidade jornalística, mas porque aquela história havia se transformado em algo universal. Era um espelho que refletia medos e escolhas de todos nós. Quem nunca se escondeu atrás de uma mentira para preservar a própria imagem? Quem nunca temeu revelar algo que poderia mudar a forma como os outros nos enxergam? A diferença é que, para esse homem, a mentira não foi apenas um escudo, foi uma prisão.
E no fim, não protegeu nada. Pelo contrário, expôs ao mundo as rachaduras de sua alma. No entanto, havia algo de grandioso nessa revelação, porque apesar de toda a dor, ela libertou a mãe de anos de silêncio e forçado, libertou as filhas de uma vida de incertezas, libertou até mesmo o bilionário da ilusão de que poderia controlar para sempre a narrativa. A verdade veio, crua, dolorosa, mas necessária. Por isso essa história precisa ser lembrada, não como fofoca, não como mero escândalo, mas como um alerta, porque todos nós, em algum momento, seremos confrontados pela verdade. E a escolha será sempre a mesma, encará-la ou escondê-la. Mas esconder, como vimos, tem um preço alto demais. Agora, eu quero te fazer um convite. Se essa história tocou você, se em algum momento você se viu refletido nela, deixe nos comentários a sua opinião. O que você faria no lugar das filhas? O que você faria no lugar dessa mãe? E, principalmente, você acredita que o arrependimento pode reparar anos de silêncio? Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que o tempo tentou apagar, mas que nós fazemos questão de trazer de volta. Ative o sininho para não perder nenhum próximo vídeo, porque no fim é para isso que estamos aqui, para garantir que nada, absolutamente nada, fique esquecido. Comente verdade se você acredita que nenhum segredo dura para sempre.